Quando a gente fala de disputa estratégica China e Estados Unidos, por vezes o assunto cai na América Latina. Agora tem um racha, então, no governo que está saindo do Chile e no que está entrando. Há uma semana da posse do direitista José Antônio Cast, cerrou a conversa com o socialista Gabriel Boric. O motivo é um projeto de um cabo submarino chinês. Vamos entender o que está acontecendo. O presidente eleito José Antônio Cast anunciou ontem o fim do diálogo de transição oficial com o governante atual Gabriel Boric apenas 8 dias antes da posse prevista para 11 de março. A decisão teve o seguinte motivo: desconfiança gerada pelo projeto de um cabo submarino junto à China. É uma infraestrutura de comunicação que está no centro de um dos debates políticos mais controversos do país. Aí os chilenos no Congresso estão investigando a coisa a fundo. Castro falou o seguinte, que a partir de hoje suspendemos o processo de reuniões bilaterais que os ministros tinham e vamos nos enfocar em procurar a instalação mais correta, rápida e eficiente possível, então, do governo que vem adiante. Isso vem depois que uma reunião acabou desabando depois de apenas 22 minutos, então, ontem. Terminou de forma abrupta, cada um deu sua versão para a imprensa. A gente tem aqui, então, a fala de Boric. Vamos conferir. Siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. É isso. Castro está falando que o Boric, esse que a gente viu, o socialista que está agora no poder, bem, ele tem dito que Boric não tem sido transparente, principalmente sobre esse cabo submarino chinês. A gente já vai entrar sobre detalhes do projeto, a gente tem também aí o outro lado da moeda, vamos ouvir o direitista Cast, que vai entrar na presidência dia 11 de março ali no Chile. Si se estaba desarrollando todo un proceso de bilaterales y de traspaso ordenado, responsable, y el superior de este gran servicio que es el Estado decide plantear algunas situaciones que afectan al otro superior que viene después de él, bueno, claramente hay un cambio en el escenario. Y eso, una acción tiene una reacción. Y así como yo le señalé al presidente que él podía tomar todas las acciones que estimara pertinentes hasta el 11 de marzo, también le señalé que nosotros, cumpliendo con la Constitución, las leyes, los decretos que responda, podíamos revertir cualquier decisión apresurada de último momento que él tomara. Fui muy claro, muy responsable en todos los temas que me planteó. Yo le dije, presidente, le queda muy poco tiempo, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas de manera republicana, esto no tiene por qué afectar el cambio de mando. Así... Bom, aí está então cada um com o seu lado da história. Uma discussão de que o governo fala que estava sendo transparente, Castro fala que não estava sendo. O que é esse projeto, então, do cabo submarino chinês? A gente está falando de um projeto de um cabo de fibra óptica entre o Chile, entre a costa chilena, então, e Hong Kong. Uma infraestrutura de comunicação que ligaria diretamente o continente sul-americano ao gigante asiático através do fundo do Oceano Pacífico. Um cabo de alta capacidade, a gente está falando de dezenas de terabytes por segundo. Para traduzir isso do cibernetiquês ou do informatiquês para o português, a maioria da quantidade dos dados da informação global não circula por satélite, mas circula por cabos submarinos. E isso seria um cabo que permitiria o tráfego direto de dados entre os dois países, possivelmente reduzindo então latência, fornecendo uma rota digital do Chile para os mercados na Ásia. A coisa extrapola só o Chile, pode afetar até o Brasil, conforme a gente está falando de países da América Latina toda, possivelmente estarem com essa conexão direta por aí. Normalmente, diferentes cabos que existem passam por rotas americanas ou europeias de dados. Esse projeto buscaria desviar o tráfego internacional diretamente pela via do Pacífico e colocaria o Chile não dá, né? Posicionando o Chile como um centro de conexão de dados, então, na América Latina. Para os defensores, uma infraestrutura que traria benefícios econômicos. Aí, para os críticos, um problema com preocupações de segurança. E entre os críticos, a gente tem até congressistas. Olha só, parlamentares chilenos, então, em fevereiro de 2026, pediram
fizeram um pedido formal de investigação sobre o projeto do cabo submarino com a China, uma proposta que levantou preocupações sobre falta de transparência no processo, ausência de esclarecimento público sobre financiamento de companhias envolvidas, termos do contrato, quais são os impactos em segurança cibernética, quais as implicações para a soberania territorial. Olha, essa preocupação vem aí com o vizinho ao norte lá, o Peru, tendo um problema muito parecido. Agora o porto de Xangai, por ali, está num processo judicial onde uma empresa que é considerada parte do aparato militar chinês pelos Estados Unidos, a COSCO Shipping, está tendo uma série de direitos exclusivos de gestão do porto. E ainda se fala de capacidade de uso duplo, civil-militar, uma série de outros pontos. Vamos entender então quais são as preocupações com isso do Congresso chileno e também como isso se encaixa de forma mais ampla na disputa estratégica com a qual eu comecei o bloco entre China e Estados Unidos aqui na América Latina. Para desdobrar o assunto, eu chamo ela, a minha, a nossa, Emanuele Couri, editora de China, desdobrando a análise internacional de Eurásia aqui no Epoch Times. Daniel, chama a entrevista então, Manu, vem para cá. Manu, tem aí essa questão então de transparência. Kast fala que Boric não está dando os detalhes, Boric diz que a coisa não é bem assim. Seja como for, a gente está falando de um projeto controverso que vem na esteira dos seguintes fatos. Congresso americano falando de 11 bases chinesas disfarçadas na América Latina, polêmica com o porto de Xangai, no Peru, onde uma situação até similar, falava-se de empresas chinesas que poderiam ter fins estratégicos pouco republicanos ou não civis. Quando a gente fala desse cabo submarino, primeiro de tudo, ajuda a gente a entender o quão relevante é essa transferência de dados que vai diretamente para o regime chinês, e você também tem informações sobre a posição americana nisso, né? Traz para a gente os detalhes. Bom, perfeito, Marcos. Boa tarde também para a nossa audiência. Eu gostaria, na verdade, de desdobrar esse tópico em 2 pontos. O primeiro deles é quais são as preocupações. A primeira delas é justamente essa questão da opacidade desse contrato que está sendo firmado ali. Isso daí acontece também em outros projetos chineses, essa questão de contratos opacos, onde não se sabe muito bem o que está acontecendo. Inclusive, um relatório do Aid Data, que é do Instituto William & Mary, eles já destacaram que é uma característica desses projetos de infraestrutura do regime chinês, essa questão da opacidade, onde não se entende exatamente o que está acontecendo. Inclusive, esse relatório do Aid Data, eles chegam a destacar que em muitos desses contratos, eles descobriram, então, que o regime chinês, através dessas cláusulas que não estariam muito claras, tanto para os governantes como também para o público, que eles poderiam afetar assuntos internos e externos daquele país. Mas, então, como eu disse, muitas dessas cláusulas não estavam muito claras. Agora, o segundo ponto aqui que surge também de preocupação quanto a esses cabos submarinos é a questão da transferência de dados. Isso porque, de acordo com várias legislações chinesas, uma delas sendo a Lei de Segurança Nacional, que foi implementada em 2017 pelo regime chinês, e a outra, a Lei de Segurança Cibernética de 2023, essas leis obrigam que as empresas chinesas cedam ao Partido Comunista Chinês os dados de suas empresas e de seus clientes, caso o regime peça por essas informações. Então, a gente vê essa questão principalmente por conta de ser uma empresa chinesa que vai fazer a instalação desses cabos submarinos. E até um detalhe muito importante aqui, Marcos, que como você também citou, isso pode sim implicar outros países. Isso porque, se a rede de cabos de outros países, incluindo o Brasil, ela se conectar de alguma forma com essa linha que vai conectar o Chile e Hong Kong, então os dados dessas linhas de outros países também estariam suscetíveis a essa coleta de dados pelo regime chinês. Então, aí são 2 pontos principais da questão de por que existiria uma preocupação tão grande com esse cabo submarino. E eu até vou destacar aqui, Marcos, porque essa não é a primeira vez e nem o primeiro projeto ali dentro do Chile que acontece nos últimos tempos e que tem gerado essa questão de preocupação de talvez uma permissão para que o regime chinês, uma brecha para que o regime chinês espionasse o país. Isso porque em fevereiro, no mês passado, um navio de investigação chinês, ele estava fazendo uma exploração ali na fossa do Atacama. Dessa vez, quando isso acabou se desdobrando ali no Chile, vários congressistas também vieram à tona e questionaram a atuação desse submarino. Existia, então, uma preocupação, de acordo com as declarações que eles fizeram, de que esse navio pudesse ser utilizado para espionagem do regime e para coleta de informações. Agora, Marcos, eu já desdobrei com você um ponto que é justamente essa questão das preocupações de por que, então, que esses congressistas e por que José Antônio Kast estaria se preocupando
com a implementação desse projeto, mas o segundo ponto, que é justamente isso que você comentou dos Estados Unidos, que eu gostaria de desdobrar, é o porquê dessa reação de José Antônio Cast, porque se a gente for ver, existem vários pontos ali de discordância entre os dois governos, mas eu acredito que esse posicionamento um pouco mais firme de José Antônio Cast, ele também esteja muito alinhado com uma postura mais firme que o governo americano não somente tem adotado para si, mas como eles também, uma postura que eles também têm exigido de seus aliados. Isso porque no dia 20 deste mês, Marco Rubio, secretário de Estado do governo americano, ele anunciou que eles imporiam, então, restrições de vistos para 3 funcionários do governo chileno que estavam envolvidos na implementação desse projeto, sendo que uma dessas pessoas é o ministro de infraestrutura do país. Além disso, eles chegaram a citar que iniciariam uma investigação contra o caso, contra a implementação desses cabos submarinos. De acordo, então, com Marco Rubio, as preocupações seria que isso poderia afetar a segurança nacional de toda a região e poderia criar uma disrupção entre a conectividade de toda a cadeia de telecomunicações do Chile. E é interessante, então, por que isso se conecta com essa postura do governo americano? E justamente, por que a gente vê uma postura mais firme de José Antônio Cast? É justamente um alinhamento do governo americano, coisa que a gente também tem visto em outros parceiros de Donald Trump aqui na região, inclusive o que a gente viu ali no Canal do Panamá, quando há poucas semanas atrás o parlamento e também a Suprema Corte do Panamá, eles decidiram que o contrato que havia sido renovado com uma empresa chinesa que regulava os portos, que aquele contrato era inconstitucional e por isso agora o governo panamenho é quem iria cuidar deste porto. Então tudo isso se alinha até mesmo com o que você comentou no bloco passado da doutrina Monroe, onde o governo americano procura ter mais influência nos países aqui da região e a gente já vê, na verdade, então um alinhamento prévio de José Antônio Cast, já mostrando um sinal de boa vontade com o governo americano. E você estava falando que tinha também mais informações quanto a especificamente a ruptura, que era outra coisa que você estava apurando também conforme a gente desdobrava a ruptura, eu digo a falta de contato entre os dois lados, então o governo que sai e o que entra. Essa questão das sanções de visto, ou mesmo algum tipo de pressão, tem a ver com essa ruptura, Manu? Qual a apuração, então? Porque, claro, um falou que está sendo transparente, o outro não está, mas também o corte de diálogo surpreende com uma medida um pouco mais radical, até uma semana antes da posse, né? Bom, Marcos, nessa medida especificamente que foi divulgada, então, aqui pelo governo americano, eles não citam nada em específico dessa questão de existir uma opacidade neste contrato que está sendo implementado. Eles só citam realmente uma preocupação que isso poderia criar uma disrupção em toda a cadeia de telecomunicações do país e, como eu comentei também, um problema de segurança nacional para a nossa região. Mas, novamente, então, a minha análise quanto a isso seria que José Antônio Cast, já prevendo essa pressão do governo americano em todo esse projeto, já se antecipou e tomou um lado, então, ali de tentar reprimir de alguma forma ou tentar investigar um pouco mais o que estava acontecendo, justamente por conta de eles não receberem algumas dessas informações. Isso, pelo menos, de acordo com José Antônio Cast, mas justamente a gente tem cada um dos dois líderes ali dizendo uma coisa. Mas aqui vale destacar, Marcos, que antes mesmo desses pronunciamentos de José Antônio Cast, outros parlamentares congressistas chilenos, eles já tinham demonstrado preocupação com a opacidade deste contrato. Então, só para a gente entender que isso não é somente uma questão do novo governante chileno, já eram preocupações que existiam no passado, justamente porque até hoje, se a gente for ver, até mesmo a imprensa não tem muitas informações de como esse projeto vai ser implementado. É um mistério, então, obviamente, isso traz de volta essa questão de ser um projeto que a gente não tem tantas informações quanto nós gostaríamos, até porque, se a gente for pensar, isso também pode ter implicações em outros países, então, sim, seria interessante que fosse um projeto realizado de uma forma um pouco mais transparente. Perfeito, então, Manu, muito obrigado. Até só vou trazer uma análise para ver se tu corrobora o que eu estou falando, se faz sentido para ti, conforme a gente continua desdobrando os assuntos internacionais. Vou te pedir brevidade, que a gente está com atualização vindo de Israel em breve, então a gente continua em instantes desdobrando o conflito no Oriente Médio. Estou recebendo informação aqui, assim que tivermos a gente coloca na tela. Mas, Manu, então é Porto de Chancay no Peru, com coisa parecida. Vocês estão um submarino, então, que passou na fossa do Atacama, no Chile. Relatório do Congresso americano, a gente cobriu aqui, citando uma série de instalações espaciais que poderiam, na cooperação com o regime chinês, também estar sujeitas a uso militar por parte do regime, até citou-se Salvador aqui no Brasil. Então, é um panorama onde também o governo americano
tem colocado em prática, se eu falava do Noboa no segmento passado ali no Equador, tem colocado em prática a questão de buscar reverter uma influência chinesa que foi crescente ao longo das últimas 2 décadas. E o que acontece agora no Chile é mais um exemplo que vem à esteira desses fatos. Tá nessa a tua análise, Manu? Perfeito, Marcos. É muito alinhado com isso, até porque a gente viu uma pressão, digamos assim, do governo americano para tentar fazer com que aliados de Donald Trump acabassem se elegendo. A gente viu isso muito claramente ali em Honduras. E por que essa questão é interessante? Porque realmente esses aliados podem fazer com que essa presença cada vez mais da China, que a gente viu claramente em todos esses exemplos que você citou, que ela acabe diminuindo. E por que eu citei a questão, inclusive, ali de Honduras? Porque Asfur, o novo presidente do país, já declarou que ele pretende estudar a possibilidade de retornar os laços diplomáticos do país para Taiwan ao invés da China, coisa que foi essa troca de reconhecimento diplomático acabou vindo nos últimos anos. Então, Honduras antigamente era um aliado próximo de Taiwan e a gente viu essa troca para o regime chinês. E justamente esse retorno de que essa diplomacia de Honduras fosse feita com Taiwan seria do interesse, então, do governo americano para frear essa atividade cada vez maior da China aqui na região. E só para complementar, Marcos, para a gente entender a importância disso ser feito também ali no Chile, a questão é que o Chile ele faz parte do que é conhecido como o Triângulo do Lítio aqui na nossa região, ou seja, o Chile, a Argentina e a Bolívia, eles são 3 países que concentram cerca de 60% de todo o lítio do mundo. E o lítio ele é utilizado para a produção daquelas baterias de lítio que então são utilizadas para a produção de carros elétricos, algo que o regime chinês tem tentado controlar cada vez mais, tanto a produção como as reservas também de lítio. Então aí fica também uma questão da importância de por que o Chile seria um país tão precioso para que o governo americano aumentasse a sua influência e tentasse restringir a atuação do Partido Comunista Chinês. Perfeito, então. Muito obrigado, Manu, por ajudar a gente a desdobrar conforme a gente acompanha a movimentação das peças por aí.